Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Maite Junqueira. Ela é gerente de Learning and Development. Bonito, né? A gente vai primeiro entender o que é e depois a gente vai conversar sobre líderes mais jovens que estão sofrendo com o burnout. A gente vai falar sobre trabalhadores que estão no mercado de trabalho e que a saúde mental vem de alguma forma afetando o dia a dia de todos nós, na verdade. Maite, muito prazer, bem-vinda ao Trabalhador em Foco, prazer conversar com você. Prazer, Carla, prazer é meu. Vamos lá, vamos conversar. Vamos começar pelo básico. Eu queria que você me explicasse o que é essa nomenclatura da sua ação profissional. A gente aqui não entrevistou ninguém ainda com esse título, digamos assim. De Learn and Development, sim. Cara da riqueza. O que a gente trabalha com pessoas dentro do ambiente organizacional. Então, sim, nossos clientes são as empresas nacionais e multinacionais, né, no Brasil e no mundo, né? E quando a gente fala Learn and Development, porque a gente trabalha para que esses profissionais se conheçam melhor. Então, né, o learning está aí desde eu começar a me conhecer, né, e poder me desenvolver em termos comportamentais, em termos de habilidades, em termos de competências, né, que vão ao encontro do que eles querem como objetivo profissional, né, e, portanto, vão ao encontro à composição da felicidade que a gente fala, né, no final de tudo é isso que a gente busca, né, e a saúde mental está relacionada a isso também, e vão ao encontro dos interesses daquela organização que ele está naquele momento. Né? Então, a gente trabalha com todos os níveis, vamos pensar assim, de posição dentro das organizações, dentro dos colaboradores que não têm uma posição de gestão formal, ou seja, eu não lidero pessoas, né, em termos formais, e os líderes formais. Lógico, o nosso grande foco é uma liderança formal, que eu tenho uma posição em que eu tenho pessoas comigo, né, que são liderados por mim, tá? Mas a gente trabalha com todos os que a gente chama de pipelines dentro de uma organização, todas as posições lá dentro, tá? Legal. Quando a gente fala em desenvolvimento profissional, a gente está falando que cada vez mais as empresas estão percebendo a necessidade das pessoas estarem felizes, delas terem qualidade de vida, porque isso gera, no final das contas, mais produtividade. Também estamos falando um pouco disso? Olha, eu acho que assim, a questão, e daí eu vou falar o que eu acredito e o que eu vejo que as empresas buscam, né? As empresas, lógico, buscam produtividade, né? A gente tem aí meta cumprir, Resultados. negócio acontecer, até para as pessoas ali dentro se sustentarem, continuarem ali, né? E para o mercado crescer como um todo, né? E já tem um tempo que a gente conecta, e quando eu falo a gente são as empresas, a gente conecta porque a gente sabe que pessoas que sabem quem elas são, estão conectadas com o que a gente chama de talento, do que elas gostam de fazer. Elas estão num trabalho que elas gostam de fazer, na função que elas gostam de fazer, numa atividade que elas gostam de fazer, né? E dentro de um ambiente que está saudável para ela, em termos de saúde integral, que eu falo, né, não seria nem só a mental, mas a física, a mental junto, enfim, a psíquica, a consequência disso são pessoas mais felizes e, portanto, eu sou mais produtivo porque eu estou muito motivado e engajado para estar ali, né? Então, esse sempre foi um tema que foi olhado. Com a pandemia, ele passou a virar um foco e ter um foco muito maior. Tanto que eu falo que, de certa forma, a pandemia abriu espaço para se olhar para o bem-estar e para a saúde mental de um jeito que até então não se olhava. Por um lado, é porque realmente tem um contexto grave aí, né, que está assim, relacionado a altas horas de trabalho, mas não só isso, né, que eu acho que depois a gente vai conversar sobre isso. Uhum. Respondi que você Com estava... certeza. Com certeza. E eu acho que, na verdade, isso é importante da gente pautar e estar sempre discutindo. Eu tive o prazer de entrevistar um acionista da ONSE, que é uma empresa que também realiza algumas pesquisas, e seja o trabalhador, chão de fábrica, seja o líder de grandes equipes, na pesquisa que eles promoveram, o que eles mais querem hoje é
plano de saúde, academia e previdência privada. Ou seja, que está muito ali naquela coisa da tranquilidade, né? Do cuidar do meu corpo, da minha mente, de mim e também ter uma pseudo-tranquilidade a respeito do futuro, né? E nesse contexto todo, a gente vem falar sobre o burnout. E eu queria que, para quem não conhece, você explicasse um pouquinho o que é essa doença. Tá. O burnout, ele é uma doença, né? Ele foi caracterizado já como doença e reconhecido como uma doença pela OMS, né, em 2019, e vai passar a entrar na lista de doenças internacionais pela OMS em 2022, né, nesse ano. Ele é a gente chama o burnout de uma síndrome psíquica, né, que é causada por um estresse que passa a ser crônico, né? Porque todo mundo passa por períodos de estresse, e parênteses, eu tenho estresse saudável, que é aquilo que me faz produzir, e eu tenho estresse ruim, né? Então, eu caio na curva do estresse que a gente fala, mas a questão do burnout é porque ele é, sim, um estresse crônico, e ele se caracteriza no ambiente de trabalho. Então, assim, eu só uso a palavra burnout no trabalho. Quando eu tenho uma questão dentro do trabalho que me está levando a estresse, então daí eu chamo isso de burnout, né? Eu não posso falar de burnout se eu estou com um estresse crônico relacionado a outros contextos fora do trabalho, tá? Então, ele foi conceituado, vamos pensar assim, dessa forma. Então, uma síndrome psíquica de estresse crônico dentro do ambiente de trabalho, tá? Isso é o burnout. Quando a gente pensa estatisticamente a respeito da doença, já existem alguns estudos que falam, por exemplo, de relação com idade, gênero ou afins? Existe algumas pesquisas, a gente mesmo da LHH, a gente fez uma pesquisa, né, global o ano passado, né, justamente para entender como é que as pessoas dentro das organizações, principalmente a liderança, estavam lidando com todo o contexto de pandemia, né, e a gente teve algumas descobertas, né, então, sim, os jovens, que a gente pode chamar aí da geração Z, é o que apresentou maior percentual do burnout, né, ele Quando a apresentou gente aí... fala em geração Z, para quem não conhece essas terminologias, né, a gente está falando de pessoas com que faixa etária hoje? As nascidas... Tem algumas variações, mas a gente considera as nascidas de 95 até 2010, tá? Legal. E, então, assim, a geração Z, aí, os jovens da geração Z foram os que apresentaram o maior percentual na nossa pesquisa, né? Uhum. Na sequência, muito próximo, eles apresentaram 45%, e a geração Y, que vem na sequência deles, apresentaram aí 43%. Né? E aí a geração Y, a gente está dando o passo para trás no tempo. Eu não vou conseguir te precisar exatamente, mas 1980 e poucos. Eu sei que eu sou Y. Isso, é isso aí. 38 e já tive burnout diagnosticado. Então, posso falar um pouquinho do contexto de... Você se identificou no grupo um pouquinho. Me identifiquei, fui diagnosticada, fiz terapia, tratamento e passei por ele, né? Mas tive que fazer algumas alterações de cotidiano, de práticas profissionais, dentre outras coisas que fizeram necessárias no meu caso especificamente. Já falei aqui sobre isso, então não tem muito problema. Às vezes, ser jornalista faz você ser um pouco pública, mesmo nas questões de ordem pessoal. E aí, você estava falando que os jovens, então, esses aí de 1995 para cá, que estão sofrendo mais com isso. Agora, falamos de idade. Existe alguma relação com gênero, cor, área profissional? A relação que a gente encontrou mais, que eu posso falar, né, em termos de... Opa, peraí. Em termos de gênero, foi com mulheres, né? E isso se explica muito pela questão da multitarefa, que a gente encontra ainda muitas mulheres com uma responsabilidade de multitarefa não compartilhada, né, com seu companheiro, com sua companheira, enfim. Então, o fator estressor aí para as mulheres, principalmente na pandemia, para nós, mulheres na pandemia, veio à tona, né? Então, foi o que a gente encontrou aí, jovens e mulheres, assim, se puder falar da pesquisa e do que a gente vem
trabalhando e tem visto no mercado de trabalho, nas organizações que a gente atua, são essas duas frentes, que a gente tem um olhar maior em termos de burnout. Legal. De alguma forma, você entende que o diagnóstico do burnout, ela impacta não só no indivíduo, mas na empresa de uma forma geral? O diagnóstico, e você fala do diagnóstico em se ouvir que a pessoa está com burnout? Exatamente. Ela... E a prática profissional daquele trabalhador ali, naquele ambiente. Ou Sim. seja, como é que isso impacta para as empresas? Sim. Para as empresas, eu vou dividir em duas situações, porque eu acho que você trouxe uma palavra que quando a pessoa é diagnosticada com burnout, que, portanto, é uma questão, né, de saúde psíquica, vamos falar assim, de saúde mental, por uma questão cultural, né, porque a gente ainda mundialmente é muito novo em saúde mental, em reconhecimento das questões mentais, né, se a gente pensar, a psicologia, né, ela foi criada foi assim, formalizada em 1879, se eu não me engano, né, 1879, isso mesmo. Então, tem uma questão cultural que quando alguém é diagnosticado, causa aí um estranhamento, as pessoas têm dificuldade até de chegar e reconhecer, e se reconhecer como alguém que está com uma questão de saúde mental, né, totalmente diferente de uma saúde física, quando a gente está com questão de você saúde fala física, que você tem diabetes, a coisa é muito tranquila. Você explica que tem pressão alta, ok. Nossa, eu tenho problema no coração, tá tudo de boa. Ah, meu joelho não funciona bem, eu tenho dor de coluna, enxaqueca. Todas essas coisas todo mundo entende muito bem. Quando você fala, por exemplo, eu tenho burnout como assim? Você tem um problema emocional? Ai, nossa, eu tenho ansiedade crônica. Como se fosse uma coisa. Se esquecem que o cérebro é um órgão como todos os outros. Todos os outros, né? Exato. E a mente também. E funciona e influencia todo o resto, né? Então, acho que tem uma questão, a organização causa muitas vezes, isso melhorou com a pandemia, porque está precisando se falar disso, mas até então se causava um estranhamento, né? As pessoas tinham um estranhamento quando ficavam sabendo, então toda a organização de alguém que está aí com estresse crônico ou qualquer outro tipo de questão de ordem emocional e mental. E lógico que em termos de funcionamento, impacta muito a produtividade, né? Porque quais são os sintomas aí, né, de um burnout, né? Eu tenho aí um distanciamento, né, do ambiente de trabalho, um desinteresse, né, minha energia cai, né, não só pelo ambiente, mas pelas pessoas que me cercam, né? Eu chego a ter distrações, irritabilidade, né, dores físicas, né? Então tudo isso leva a absenteísmo, né, leva a queda de produtividade, né, a distrações, enfim, né, então, sim, temos aí impacto importante dentro da organização e com todas as pessoas que trabalham com essa pessoa que está passando por burnout, né, e eu diria, principalmente para a pessoa, o primeiro passo é essa questão, né, da aceitação de que ela está com uma questão mental, psíquica, que faz parte da vida e tem que ser tratada, né. Legal. Vocês trabalharam com material de divulgação institucional da empresa e lá no release de vocês pontuam que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país que aparece como o mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado e o quinto mais depressivo. Eu vi que o grupo Adecco fez um levantamento que revelou que 43% dos trabalhadores entrevistados relataram o esgotamento. E aí eu acho importante quando a gente tem dados que nos pontuam em lugares nada agradáveis, né? O mais ansioso do mundo. Sim. O segundo mais estressado, o quinto mais depressivo, é hora de pensar estrategicamente como fazer para que esses dados mudem. Como é que a gente pode pensar nisso para um processo de transição para a gente literalmente descer nesse ranking? Sim, sim. Em termos organizacionais, né, e eu tenho que reconhecer que muita organização já está fazendo isso, até porque ela se viu numa situação com um índice de burnout significativo e ansiedade, enfim, né, e isso levando, impactando a produtividade, enfim, e pessoas saindo também, pedindo demissão, né, então, em termos de organização,
a empresa precisa, num primeiro momento, aceitar que isso existe, né? Feito isso, colocar isso em pauta, principalmente nas conversas, quando eu falo pauta, nas reuniões, nas conversas, nos temas estratégicos da liderança, né? Nas reuniões, precisa se falar sobre isso. Em termos concretos, iniciar campanhas, né? Tem muita empresa já fazendo, iniciar campanha, tanto para as pessoas reconhecerem, entenderem o que é burnout, se reconhecerem, começar a parar para pensar em sintomas, se isso, né? Eu posso estar com burnout ou não, ou qualquer questão de ordem emocional e mental, e também dar todo o suporte, né, para o tratamento dessas pessoas, né, em termos de atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, se necessário, uma rede de apoio, né, você mesmo trouxe o seu próprio exemplo, né, a gente cuida da gente não só através, por exemplo, da psicologia ou da psiquiatria, mas de uma rede de apoio que vai contar com outros profissionais que vão te apoiar nesse processo, né? Então, a empresa precisa colocar isso em pauta, trazer isso para a fala, ter campanha de comunicação, sensibilização e tratamento, né? Então, muitas empresas já estão nesse movimento desde o ano passado, né? Isso tem que ser reconhecido, né? E a outra questão que caminha junto é a própria pessoa aceitar que ela tem, buscar ajuda, buscar informação, né? A gente tem aí a internet, uma das coisas boas que trouxe é a possibilidade do acesso rápido à informação, qualquer, né? A tecnologia veio para isso. Então, é esse o olhar que a gente tem que ter, né? Em um movimento consciente, um investimento financeiro importante para isso, né? Na pesquisa, vocês mesmo pontuam que os jovens estão mais aptos, estatisticamente, têm mais burnout. Você avalia que eles também são mais aptos para entender o diagnóstico, aceitar o diagnóstico, buscar acompanhamento e tratamento para melhorar e voltar a ser pleno nas suas funções, sejam elas de liderança ou não? Eu avalio que eles têm, sim, maior abertura, né, para as questões emocionais e mentais, psíquicas, mas, por um lado, eles estão num momento da vida, né, por que que o burnout vem aparecendo mais nos jovens? Porque eles estão naquele momento da vida de entrar no mercado de trabalho, ou eles já entraram, mas eles viraram líder há pouco tempo, então eles estão com uma pressão muito grande, né? Uma pressão dele mesmo, não é nem a pressão externa. Existe a pressão externa, lógico, mas é a pressão com eles mesmos, de performar, de dar certo na carreira. Eu acabei de assumir um desafio que até então nunca tinha assumido, né? E muitas vezes eles acabam não tratando, sabe? Eu vou empurrando, eu vou indo, né? E aí, quando ele for tratar, ele pode estar num cuidado comigo. Comigo, Então, quando ele for cuidar, ele pode sim estar num estágio pior, né? Mas quanto à abertura a esse tema, os jovens falam mais disso já, né? Até tem que tomar cuidado, porque eles se auto diagnosticam, né? Eles fazem um autodiagnóstico muitas vezes, né? Então, assim, às vezes escuta muito, virou moda falar que você tem síndrome de... eu tenho síndrome de pânico, o outro acha que tem TDAH, então, assim, tem um autodiagnóstico que precisa ser alertado aí, né? A gente vê muito isso. Legal. Na própria pesquisa, vocês falam que são os líderes que estão adoecendo, principalmente os líderes jovens, mas qual é o papel das chefias nessa alteração de padrão de percepção, de que os líderes estão sofrendo e que eles precisam de cuidados se eles são os próprios líderes? Como é que funciona isso na prática, na sua avaliação e pelo seu conhecimento dentro das organizações? Sabe quando você percebe que o colega está estranho, que o colega está sofrendo, só que você é o líder, então fica hierarquicamente confuso. Como é que isso anda se dando? E que você, de alguma forma, percebeu isso no dia a dia? Como é que isso está se dando, e depois eu vou falar como é que eu acho que a gente poderia cuidar, né? Assim, está sendo um desafio muito grande para a liderança, mais uma vez, falar de saúde mental não é fácil, né? Então, eles estão precisando aprender como lidar com isso, então a gente tem trabalhado muito no sentido de, primeiro,
ajudá-los a entender que sim, saúde mental faz parte, vai estar em pauta, tem que ser falada tanto quanto uma saúde física, né? Depois ele se reconhecer também, né, como alguém que pode ter, né, uma questão mental, e como é que a gente tem instruído, como é que eu tenho conversas, né, com essas pessoas, com meus liderados, com meus pares, para que se abra espaço para falar da saúde mental, né? Então, o que a gente chama das conversas one-on-one, que muitas vezes eles fazem essas conversas muito mais focadas no que eu tenho como meta essa semana, mas essa conversa tem que ser de uma ordem mais profunda, mais sensível, mais empática, né? Então, o trabalho do learning, vamos pensar assim, do aprendizado, é ensinar essa liderança a poder abrir esse espaço e ter essas conversas, né? Mas junto a isso, eles também precisam ter consciência do próprio comportamento, que está, assim, ligado a uma questão cultural das organizações, né? Então, é muito trabalho, muita exigência, muita meta, muitas vezes, e não para-se para pensar que tem alguns rituais que eu faço dentro do ambiente organizacional e que, sim, são feitos por muitos líderes, que precisam ser mudados, e que porque estão conectados à questão de saúde mental, como, por exemplo, né? Eu tenho uma conversa super aberta, escuto aquela pessoa e as dores dela, mas à noite eu mando lá um WhatsApp para ela às 9, às 10, enfim, né? Ou eu marco as reuniões na hora do almoço, por exemplo, né? Ou eu marco a reunião às 6, 7 horas da noite, né? Então, a liderança precisa cuidar e tomar consciência o quanto ela tem que ser coerente, né, com a fala que ela está tendo do cuidado com aquela pessoa e com o comportamento dela, e isso impacta a organização. Então, tem muitas empresas que estão revendo questões mesmo políticas, né, por exemplo, a hora que acabou o expediente, vamos falar assim, acabou o expediente, não é mais para ninguém mandar e-mail, não é para mandar WhatsApp, né? A hora do rituais, né? A hora do almoço é a hora do almoço, porque as pessoas se confundiram nesse único ambiente que a gente está, que é uma tela, e almoça e faz reunião tudo junto e misturado, né? Então, tem rituais que está ligado à cultura e que sim, são questões políticas que podem ser, né, modificadas e são importantes acontecer junto com o comportamento da liderança. Fantástico. Acho muito interessante você falar isso de comportamentos que precisam ser alterados, porque durante muitos anos na minha carreira profissional como jornalista, e eu trabalho com comunicação há 20 anos, eu sempre fui a workaholic, e eu adorava usar esse termo. Eu sou workaholic. Eu quase que achava que isso era bonito. E aí, na verdade, de uns anos para cá, eu vim percebendo que não, que as pessoas sempre percebiam que eu só trabalhava, e a pensar por rituais que eu perdi. Então, no café da manhã, meu marido é meu sócio, a gente conversava de manhã sobre o trabalho. E aí, na hora do almoço, você imagina, eu sou jornalista, que trabalho com assessoria de imprensa, então, na hora do almoço, a TV está ligada e eu estou assistindo ou o jornal ou um programa e não estou me almoçando, né? Não estou no momento da refeição. Eu estou colocando a comida para dentro, mas observando que aquela matéria pode ter uma repercussão para o meu cliente, tal, e não sei o quê. E as reuniões de 7, 8, 9 horas da noite, como se isso fosse normal, né? E, na verdade, não. Responder a mensagem do líder, do cliente, ou enviar a mensagem quando você está deitado na cama, embaixo da coberta, isso não é normal, isso não é legal. E é interessante quando a gente começa a perceber isso, discutir isso, mas acho que a grande questão que você falou não adianta ouvir o líder, mas mandar uma mensagem 10 horas da noite. Porque senão o seu comportamento fica desconectado com a sua fala, né? Muito e legal. Lógico que acontece de vez em quando, a gente tem uma reunião mais tarde, a gente ocupa o almoço com alguma coisa, lógico, né? Mas isso não pode ser o nosso jeito de funcionar no mundo, né? A nossa rotina, né? E até porque, né, vamos pensar assim, o trabalho hoje em dia pede criatividade. E a criatividade vem a hora que a gente para ver coisas que não fazem parte do nosso cotidiano, da nossa rotina, do nosso nada. Então, quando eu estou almoçando, conversando com né, você, com seu marido, e falando de outras coisas, provavelmente você vai fazer ali uma conexão neural que vai fazer você ter uma ideia, né? Que talvez você lá assistindo antenada a matéria tal, você não teria, né? Então, a gente tem que pensar que tem ganhos, né?
que a gente muitas vezes não faz a conexão e que estão relacionadas, inclusive, com o que a gente fala que são as habilidades de hoje e do futuro, né? Das pessoas no mercado de trabalho. Existe. O ócio criativo existe e o espaço de descanso precisa ser respeitado. A gente está chegando no final do nosso bate-papo e eu queria que, para finalizar, você dissesse de que forma que você e a empresa que você atuam dão suporte e ajudam para que este e outros problemas de empresas e líderes sejam minimizados na prática. Tá. Bom, o que a gente faz, eu já acabei contando um pouquinho, né? Mas a gente faz trabalhos de o que a gente chama de programas ou jornadas de desenvolvimento, onde a gente vai trazer para a consciência, conversar sobre o que é burnout, ou na realidade, o que é saúde mental, e a gente tem falado muito da saúde integral, né? E qual é o ganho para a pessoa e para a organização em cima disso. Então, a gente tem encontros ao longo de, por exemplo, de 6 meses, de um ano, com essas lideranças, né? E com essas pessoas, porque eu atendo líderes e pessoas também que são os colaboradores individuais que a gente fala, para ir desmistificando e colocando em pauta a temática saúde mental, a temática saúde integral. A gente vai instrumentalizando essas pessoas para ver como é que eles conseguem lidar no dia a dia, né, com esse tema, né, como é que eu abro espaço para conversa, como é que eu coloco essa temática em pauta na minha liderança, como é que eu vou mudando meus rituais e mudando rituais organizacionais, né, e a gente também tem isso em grupo, né? A gente faz grupos para isso, mas a gente também trabalha individualmente. A gente não é uma empresa que vai fazer atendimento psíquico, enfim, né? Isso a gente encaminha para parceiros da ordem da psicologia, né, clínica, mas a gente tem espaços individuais, por exemplo, de coaching, onde a gente pode, sim, ter uma escuta para ajudá-los individualmente. Como é que eu crio os meus rituais? Como é que eu vou mudando o meu comportamento, né? Como é que eu trabalho com os meus liderados, né? Como é que eu coloco isso numa instância política, já que eu sou um CEO ou um vice-presidente, que eu posso, sim, e é meu dever, é o meu papel, inclusive, mudar questões de ordem mental, né, de saúde mental dentro da minha organização, né? Ótimo. Como é que as pessoas podem obter mais informações de forma prática para poder entrar em contato com vocês? Olha, o nosso site, né, é da lhh.com.br, e a gente está na mídia toda hora, então a gente tem aí nosso Instagram, enfim, eu posso deixar meu contato aqui também para você. E é isso. Maravilha, muitíssimo agradecida, foi um prazer conversar. Estamos aqui sempre abertos para novidades. Obrigada, Carla, pelo espaço, tá bom? Obrigada de verdade. Obrigada a você que ficou com a gente. Espero que tenha sido interessante para você, assim como foi para mim. E a gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.